Bom, estamos de volta ao vivo com a nossa segunda entrevista. E agora vamos conversar com Evandro Duarte e Thaís Gataz. O Evandro é jornalista, integra o coletivo de cultura Sarcástico com BR. E a Thaís Ferreira Gataz é roteirista, letrista musical e dramaturga. E juntos eles escreveram o livro Respiro de Arte em Forma de Cartas, que vai ter o seu lançamento digital para o próximo dia 16, às 8 horas. Um dos aspectos mais significativos ocorridos durante a pandemia foi trazer o mesmo drama humano para todas as pessoas do planeta. Que cada pessoa enfrentou as dificuldades com os recursos que tinha à disposição, né? Foi diferente para as pessoas, e muita gente sofreu muito mais do que o necessário. Mas, de qualquer modo, a história do mundo passou também a ser a história do cotidiano, e o universal ganhou o particular, e o particular ganhou o universal, com toda a situação que a gente viveu dentro de casa, enclausurados. E foi nesse contexto, nessa interseção, que nasceu esse livro que hoje o Evandro e a Thaís conversam com a gente sobre. Muito bem-vindos ao JTT, muito obrigada por aceitarem o convite de estarem aqui. Acho que eu vou passar primeiro para o Evandro e depois passo para a Thaís, tá? Evandro, se você puder fazer uma breve apresentação sua e contar um pouco da história de como surgiu esse livro, que é à vontade. Então vamos lá. Bom dia então para ti, Marina, para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Eu sou Evandro, eu sou jornalista e eu sempre morei em Florianópolis ou em São José, né? Então sempre vivi muito a realidade aqui da ilha e da região. Sempre trabalhei aqui, trabalhei em vários municípios aqui da região. E integrei como tu falou, na verdade eu fiz parte, porque o Sarcástico ele está meio abandonado, assim, faz tempo que a gente não trabalha muito nele, foi o Sarcástico, né, que foi um grande parceiro aí do Desacato aí por anos, né, continua sendo mesmo que não tão atuante assim, e trabalhei com eventos culturais e políticos assim ao longo dos meus anos depois de formado de jornalista, né. E sobre fazendo uma breve apresentação aí também do livro, a ideia principal que me surgiu a respeito do livro foi de ter um registro da pandemia, mas um registro histórico, mas do ponto de vista de um cronista, assim, né? Foi a minha primeira ideia. E logo em seguida dessa primeira ideia, eu vi que também só um registro de um mero cronista não ia ser uma coisa muito interessante, assim, ia ficar meio um grande monólogo, um grande desabafo, assim, que não era uma coisa nem que eu gosto de fazer e nem que eu queria fazer. Então, logo eu pensei na Thaís, né? A Thaís foi companheira de jornal comigo, do jornal Notícias do Dia, aqui que circulava aqui na Grande Florianópolis, né? E a gente, durante anos, a gente foi parceiro de crônica, né? Eu escrevia num dia, ela escrevia no outro, e no mesmo espaço, né, no jornal, que era um jornal até chamado Plural, né, um nome bem bacana, que tem a ver muito com o nosso trabalho aí, e justamente eu pensei assim, que nessa troca de cartas, até remetendo uma coisa um pouco do passado, né, que num passado não tão distante assim, eu mesmo troquei cartas, eu tive uma grande relação assim de amizade com uma pessoa trocando cartas por anos e anos, assim, e eu achei que a carta ela daria esse aspecto mais de pessoalidade, assim, de um registro cotidiano, e também seria interessante ter dois pontos de vista. E eu escolhi justamente a Thaís, não só por gostar do texto dela, mas pelo texto dela também ser muito diferente do meu. E eu achei que esse contraste do texto assim, ia ser uma boa ideia para formar um todo mais complexo e mais divertido para quem fosse ler, apesar de o tema ser um tema pesado naturalmente, né, o tema da pandemia. Uhum. E a Thaís mora em São Paulo, né, Thaís? Bom dia. Também você. Bom dia, Marina. Obrigada pelo espaço. Que isso, obrigada a vocês. E nessa troca de cartas, né, que vocês fizeram aí durante a pandemia, foram cartas físicas, cartas virtuais? Como é que foi isso? E fala um pouco também da relação de vocês, né? Como é que vocês entraram, como é que foi esse contato, como é que foi receber esse convite do Evandro?
Bom, obrigada pelo espaço de novo, Marina. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu recebi esse convite do Evandro e foi realmente foi um pouco de arte naquela loucura, né? Principalmente no começo, onde foi realmente aterrorizante para todo mundo. E foi um convite que me ajudou a me reconectar com uma parte que eu tinha meio que quase adormecido pelo caminho, né? E a gente foi mandando as cartas, na verdade, de forma virtual, por e-mail mesmo. E quando ele me fez esse convite, fez muito sentido registrar esse tempo sem ser só através de notícias de jornal ou com informações técnicas, para ter realmente um material que fizesse as pessoas se conectarem com o cotidiano do que aconteceu, né? Mesmo numa realidade diferente, né? Cada um no seu lugar, mas me interessou muito ter um registro pessoal, ter um registro humano das sensações, das emoções que a gente foi vivenciando ao longo da pandemia. A pandemia foi realmente esse momento, né, que, enfim, nos colocou frente a uma nova perspectiva sobre a vida, né? Então, a gente estava, a maior parte de nós, pelo menos quem teve a possibilidade de trabalhar de casa, dentro de casa, fechados dentro de casa, né? Numa dinâmica social completamente diferente daquela que a gente estava acostumado e para a qual a gente, felizmente, já retornou novamente. Então, ter esse momento, né, ter essa forma de se comunicar para fazer esse registro, realmente foi muito interessante e acabou se traduzindo em livro. Quando vocês começaram essa troca de cartas, você, Evandro, já tinha a ideia de que isso se tornaria um livro? Ou foi uma ideia que foi se construindo com o passar do tempo? Desde o princípio eu tinha ideia de formato de terminar esse trabalho em formato de livro, né? Só que o interessante é que eu não sabia exatamente para onde é que esse caminho nos levaria, assim, para que tipo de livro esses textos nos levariam, até porque se eu não me engano, eu até anotei aqui na cola que o primeiro e-mail que eu mandei para a Thaís foi no dia 21 de abril de 2020. E daí, nessa época, a minha ideia era fazer um registro meio semanal da pandemia, assim, né? Porque a gente não tinha a menor ideia de quanto tempo. Eu sugeri para ela, vamos escrever aí umas 14 crônicas cada um, e vamos ver até onde vai. De repente, se acabar esse ano, se a pandemia acabar esse ano, olha o sonho maluco que eu tinha na época, né? Se a pandemia acabar em 2020, a gente lança mesmo antes da pandemia acabar. Vamos fazer o registro só de 2020 e tal. E daí acabou, obviamente, durando muito mais, e também ao longo dos caminhos, daí a Thaís pode falar um pouco também da experiência dela, a gente acabou demorando muito mais do que o previsto, por vários e vários contratempos, e a gente acabou trocando a ideia de ser um registro semanal para ser um registro mensal. Então, cada mês, de março de 2020 até março de 2022, tem um texto meu e um texto da Thaís, assim, e é legal, porque muita coisa, obviamente, a gente anotou na época que estava acontecendo, mas muita coisa também a gente escreveu de memória, né, assim, já tinha passado um tempo daquele mês e a gente lembrou, o que eu estava fazendo naquele mês, e a gente anotou ali fez o texto, né, a carta crônica, como eu chamo assim, a respeito disso, e ao longo dessas nossas conversas, assim, a gente trocou, eu também anotei aqui, eu fiz uma pesquisa no meu e-mail, mais de 90 e-mails de conversa, né? Não das crônicas em si, né? As crônicas são 25 crônicas para cada um, e fora essas 25 crônicas, a gente trocou muito mais de 90 e-mails, né? 90 foi o que eu identifiquei ali. Então foi interessante, porque até estava, só terminando aí essa minha fala agora, estava acompanhando aí uns trechinhos aí das falas anteriores, e o livro, ele acaba falando um pouco de tudo, dessa realidade, assim, né? Teve esse acidente trágico, essa morte
morte trágica aí de Florianópolis, aí, né, da pessoa que morreu por hipotermia, e um pouco disso, assim, principalmente, eu acho, no meu caso, assim, a questão da desigualdade, né, desigualdade social, ela é uma coisa muito marcante, tanto é que quem for ler o livro vai identificar que na primeira carta eu abordo isso da desigualdade e termino a última carta também falando desse mesmo tema, assim, que, quer dizer, naqueles 2 anos, talvez a coisa tenha até piorado, né, em muitos sentidos, apesar de ter um desfecho um pouco mais alegre, né, o fato da pandemia ter se resolvido de certa forma, assim, mas é mais ou menos isso, assim, a gente não sabia para onde ia e acabou que o próprio fazer das crônicas, assim, nos levou ao formato que ele acabou tendo, assim, e realmente, respondendo a tua pergunta inicial, sempre foi a ideia de transformar isso em livro, apesar de que eu não sabia que livro que se resultaria no final, né? Sim. Eu acho que é exatamente isso que o Evandro falou. A gente foi descobrindo ao longo do caminho o que viraria, até porque o tempo foi esticando, né? A gente foi literalmente sentindo. E demorou mais tempo para a gente concluir o livro, justamente porque os temas eram muito difíceis, não eram cartas simples de escrever. Eu passei por vários momentos de ansiedade, e de crises, de ansiedade ao longo da pandemia, com uma criança pequena em casa, né? Cada um com as suas dores. Mas, então, assim, algumas cartas realmente me doíam fisicamente. E até fica aqui um agradecimento público por Evandro, que sempre teve muita paciência para não desistir de esperar as minhas cartas, porque algumas realmente eram fisicamente difíceis de escrever, emocionalmente complicadas, de reviver um determinado momento, um mês, uma relação mais delicada, quando as coisas começaram na parte política, os atritos familiares, né? Então, assim, tudo isso vai sendo trazido ao longo do livro e tudo isso ia doendo. Então, assim, é o famoso demorou, mas saiu. E, ao mesmo tempo, a gente não queria desistir porque era muito importante ter esse registro, essa conclusão, né? E acho que reflete muito a dificuldade de concluir o processo com o processo de ter vivido esse tempo, né? Então, acabou realmente sendo um espelho, o processo criativo e a conclusão mesmo do livro. O primeiro e-mail de vocês foi ali em abril de 2020 e a última crônica foi escrita quando? Vocês têm aí também esse registro? O Evandro que é bom das datas, hein? Olha, eu posso dedar a Thaís aqui, contar as verdades sobre ela? Pode dedar. Eu procrastinei até onde eu pude esse livro, vocês não têm noção. Foi um desafio, pessoal. A última crônica realmente talvez tenha sido a mais demorada no intervalo entre uma e outra, assim. Se eu não me engano, eu não estou com o e-mail aberto aqui, mas a minha última carta eu acho que eu escrevi em outubro de 2022, falando de março, né? Obviamente eu já tinha vários. Normalmente o meu trabalho era sempre deixar esboço de carta e esperar a carta da Thaís para eu juntar, né? Porque como são cartas, a gente sempre se refere um ao outro, assim, a gente fala sempre da carta, principalmente da carta anterior, né? Então, assim, eu cito a carta anterior e ela cita a minha carta anterior e assim a gente vai avançando no tempo. E se eu não me engano, então, eu escrevi em outubro de 2022 sobre março de 22 e a Thaís, eu acho que ela terminou, acho que em janeiro desse ano, a última carta dela, assim, né, de acabar totalmente a carta mesmo, assim, ela já tinha escrito uns pedaços, mas acabar totalmente foi em janeiro. Então, a partir de janeiro é que a gente começou realmente o trabalho de finalização do livro, assim, de, agora a gente vai revisar os processos todos, chamar o Thiago Escárnio, inclusive aí, né, parceiro de vocês aí, o Thiago fez o prefácio para a gente, né, até um abraço aí para o Thiago, está assistindo a gente aí, já mandou mensagem. Então, todo esse processo, ele realmente foi um pouco mais demorado do que eu previa inicialmente, né? E eu cheguei a cobrar a Thaís, assim, Thaís, vamos acabar esse livro ou não vamos? Assim, eu cobrei ela umas 2 vezes, assim, daí cada vez que eu cobrava, ela, não, vamos lá. Daí ela já fazia as cartas, assim, então esse processo foi legal. Na verdade, eu cobrava ela porque eu queria ver isso pronto, mas eu sabia que era uma coisa difícil. Assim, e graças a Deus que cobrava, graças a Deus. Mas foi difícil para todo mundo, mas eu acho que mais para ti que é um livro, né?
Desculpa, Ivan, eu ouvi depois o seu áudio. Eu acho que é um livro que, pessoalmente, eu acho que foi difícil. É um livro que eu acho que muita gente teria dificuldade de escrever, mas é muito importante que as pessoas leiam de alguma forma. Mas, assim, de fato, é aquele livro que você não quer escrever, porque você não está escrevendo uma ficção, você está escrevendo coisas que realmente aconteceram. Então, assim, frases eram doídas de escrever, né? Assim como frases nesse tempo eram difíceis de ler, os números das mortes, as coisas acontecendo, né? Então, foi um livro difícil de produzir, mas eu acho que ele tem muita importância, agora que ele finalmente foi concluído, né, para ele ser lido, porque é um tempo que não pode ser esquecido, né? Com certeza. E quando a gente para pensar, inclusive ontem eu estava refletindo sobre isso com alguns amigos, quando a gente para pensar agora desse lugar mais distante da pandemia, olhando para o que aconteceu, é realmente uma situação, uma catástrofe, né? Como é que a gente falou? Um pandemônio, não era isso. Mas assim, um fim do mundo, um apocalipse, né? E a gente viveu essa situação em que eram 5 mil mortes por dia, em que, enfim, e realmente o registro disso é importante de se ter para que a gente não esqueça e para que a gente tente evitar os próximos, né? Porque são evitáveis e a gente relembrar como foi passar por isso é essencial nesse sentido de não perder essa memória. E agora, para a gente também se encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, infelizmente nosso tempo é limitado, queria que vocês falassem um pouco sobre o lançamento. Como é que vai ser esse lançamento digital? Quando vai ser? Como vai ser? E como que as pessoas podem fazer para participar? Então, a gente vai fazer o lançamento aí nessa sexta-feira, né, a partir das 8 horas. Com o Tiago, esse é o site, né? Está mostrando aí o site onde o endereço é santascartas.wordpress.com, né? .com.br, se eu não me engano, né? Agora já me fugiu. Tem então o BR, vai ser nessa. Tem o BR, né? Então, e a gente vai fazer uma transmissão ao vivo aí pelo YouTube, né, no canal. Nesse site tem todas as informações. O Tiago Escarni, justamente, que fez o prefácio da obra, vai ser o mediador desse nosso debate. E a gente vai contar um pouco ali a respeito de como foi o processo, como foi a pandemia para a gente, né, como foi o processo de escrita, como foi a pandemia para a gente. E, obviamente, também, se tiver ali algumas participações ao vivo ali na live do YouTube, o Thiago vai passar as perguntas para a gente, ou a gente mesmo vai acompanhar e responder. Então, quem quiser participar, pode participar da live, né? Ou pode até já pelas nossas redes sociais, né? O meu é @crônicas do Evan, tá aqui embaixo, e o da Thaís é o @poeta com H ali. Então, pode já mandar para a gente também, se quiser mandar alguma pergunta, a gente responde mesmo, ou deixa para responder na live. Então, a gente convida todos a participarem. E também, lembrando que só na sexta-feira o livro vai estar totalmente disponível, né, para o público. Assim, vai estar lá na Amazon, né, que é o local mais fácil de o livro ser alcançado, ali, ser vendido, e as 6 primeiras páginas estão disponíveis ali, para quem quiser conhecer mais ou menos como é o nosso texto, elas já estão disponíveis também nesse site do WordPress. Bom, gente, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por escreverem o livro, né? Parabéns por isso, que seja um belo lançamento. A gente pode pegar o link ali da live de vocês e publicar aqui pelo Desacato também para quem quiser nos acompanhar, né? Quem quiser acompanhar o lançamento de vocês, para quem quiser comprar o livro de vocês, acho que, afinal das contas, isso também é importante, né? Que as pessoas comprem, que as pessoas leiam, que as pessoas divulguem e passem para frente. Mandar um abraço aí para o Tiago Escarni, que está nos assistindo e está comentando aqui, mandou uns comentários. Aproveitar e já dar bom dia para a Luciane, para o Raul e para a Jéssica, que também mandaram um bom dia aqui para nós. E a Maria Lígia Klockner mandou aqui uma mensagem dizendo que está ansiosa para ler o livro de vocês. Bom, gente, se vocês também, sempre que quiserem,
conversar com a gente, divulgar o trabalho de vocês, estejam à vontade, o Portal Desacato está sempre de portas abertas. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Parabéns pelo trabalho de vocês também.